Harvard. E é da hora isso, pra separar. Mas quem é que entra, quem é que faz quem é que se inscreve nessa porra? A gente fez uma propaganda durante, sei lá, um tempão. 25 mil pessoas se inscreveram pra fazer o teste. Que é gente que queria entrar no MBL e assumir alguma liderança, posição. Seja de coordenar politicamente, seja de ser porta-voz. Eu tô mais na função de porta-voz do que em coordenação de bastidor ou de parte intelectual, de formular texto, política pública, etc. E você tem outras casas, né? E outros coordenadores que têm outros perfis. E daí, você descobrindo seu perfil, você ir pra, se você é porta-voz, você disputar a eleição. Ou, eventualmente, ser um cara que apresenta o MBL News, que escreve pro blog, que tem espaço em imprensa pra comentar. Ou ser um intelectual, um cara que vai participar de debate acadêmico, que vai fazer tese. A gente descobriu, inclusive, que tem vários mestrados sobre o MBL. Mas é principalmente sobre mais gente de esquerda que faz pra estudar como o MBL funciona e o fenômeno, principalmente depois das manifestações. Então, se o cara tem um perfil mais de fazer esse debate, né? Puta, vai rebater uma tese. O cara vai ficar um ano fazendo um mestrado, rebatendo uma teoria de um outro cara que criticou o MBL academicamente. Ou se não, se é de disputar a eleição. Que trabalho chato. Sim, é muito bom. Eu pessoalmente gosto de trabalho acadêmico e etc. Eu quero seguir carreira acadêmica. Eu queria fazer mestrado, doutorado e tal. Mas vai muito do perfil de cada um. E aí agora a gente, né, dessas 25 mil que se inscreveram, tal, tem 2 mil pessoas que de fato estão fazendo. E que é aí que a gente espera que tenha uma renovação de quadros aí do MBL. E aí essas 2 mil pessoas aí vão passar ainda por um teste Chunin? Vão passar pelo teste. E tem matérias, tem um curso, né? E tem matérias de acordo com a personalidade dela. E fazem parte de times. E o time tem membros das 3 casas que a gente chama, que são as 3 vocações, né? É Esparta, Alexandria e Atenas. E aí junta membros de 3 casas que se juntam em times, que é pra simular o MBL no início, quando a gente fundou e era um time. E esses times estão competindo entre si. Cada um tem sua página, cada um faz vídeo e debate entre si, etc. Como se fosse um estilo de esquema de pontos de Hogwarts, sabe? Ah, a Grifinória tem tantos pontos, a Sonserina tem tantos pontos. Entendi. E aí eles vão disputando entre si, fazendo as provas, e aí de acordo com a performance deles... Mas, assim, tem a possibilidade de todos os 2 mil serem aprovados? Tem. Tá. Então só vai ser reprovado quem for ruim. Sim. Entendi. Mas é esse ponto que ele foi aprovado, ele vai ser contratado pelo MBL? Não é que vai ser contratado, mas ele vai, no estado dele, ser um coordenador, vai disputar a eleição, vai escrever pro MBL, vai gravar vídeo. Vocês ajudam eles a afiliar em partidos e... Ajuda também na parte de partido, de disputar a eleição, de tempo de televisão. Você não acha meio brega um grupinho político? Acho que não, acho que tá na moda. Grupos políticos nunca saem da moda enquanto Você acha a que eles não democracia vão estiver ser... na moda. todo grupo não é infinitamente vulnerável a ser corrompido? Acho que todo indivíduo é vulnerável a ser corrompido. Mas é muito mais difícil é muito mais fácil corromper um grupo do que um indivíduo, né? Não sei. Porque, é muito difícil você ter um controle de um grupo. Você pode criar o grupo pra uma coisa... A política você só faz com grupo, Monark. Aí também não é uma escolha nossa fazer em grupo. É necessariamente você disputa a política em grupo. Você pode ter um grupo que não é um grupo organizado, um grupo com uma bandeira, assim. Você pode ter um grupo de pessoas que pensam iguais e eles são um grupo por natureza, não um grupo que se formou um grupo, entendeu? Eles são um grupo que, por exemplo... Eu não entendi a diferença entre um grupo por natureza e um grupo que se formou. O Mandetta não tá no MBL, certo? Tá no DEM. Exato. O Moro não tá no MBL. Mas ele tem a Lava Jato. Não, mas não tá no MBL? Não, sim. Mas, não, então, calma, tá em um grupo. Mas eu vou fazer um Cada ponto. Um deles tá em um grupo. Mas tem um ponto. O ponto é, todos eles apoiam o Danilo Gentili. Certo. Ou seja, o Danilo Gentili tá tendo o apoio de um grupo, mas esse não é um grupo que foi formado para apoiar o Danilo Gentili. Ele é um grupo que se formou naturalmente, dada a propensão dos indivíduos. Entende a diferença? Não, entendo. Mas aí, ninguém sobrevive na política no longo prazo sem ter um grupo próprio, organizado. Tem os grupos que... O grupo que você acabou de citar é um grupo de conjuntura. Tipo, tá acontecendo isso agora, tem os tais atores políticos, e esses atores políticos estão se unindo em prol de uma causa que é não eleger nem o Lula nem o Bolsonaro. Agora, passou a eleição, esse grupo vai se desfazer. Ele se desfaz naquele momento, porém ele continua. Porque
quando o Danilo Gentili quiser... Ele se desfaz no grupo de campanha, ele se desfaz. Mas esse grupo, essa afinidade entre essas pessoas, ela se mantém. Tanto que quando o Danilo, caso for eleito, essa força, essa união, essa predisposição dessas pessoas se unirem, ela vai ser uma força política para passar as coisas que o... Não, com certeza. Mas ainda assim, passou o governo Danilo. E não é a mesma coisa de você ter um grupo, um núcleo duro, sabe? Claro que você sempre na política precisa agregar outros grupos. Mas você precisa ter o seu próprio também, que na hora do vamos ver, na hora do puta, deu merda. O governo tá com 5% de popularidade. Mano, não tem ninguém pra defender. Só, mano, medida impopular. Tamo em crise e tomando medida de ajuste fiscal no meio da crise. É com esses caras que eu vou contar. Você precisa ter esses caras. Porque os outros vão... Ih, ficou impopular. Ih, tá muito caro politicamente apoiar esse grupo. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você tá desconfiando que existe um ser humano que pode se doar sem ter um grupo. Tipo, eu não posso me identificar com a causa de um cara que eu não pertenço ao grupo e me doar essa causa sem que eu pertença ao grupo dele. Eu acho que isso é totalmente possível. Não, mas é totalmente possível. Você pode. Um governo pode, mas precisa apoio ter, sem ter esse. Mas precisa ter consistência pra você ficar no longo prazo. Mas sabe o que me dá medo nesses grupos? Uhum. Que eles distorcem o que ele foi feito pra ser no começo das coisas, entendeu? Cria um grupo, aí fica muito a rixa interna, politicagem interna, aí começa dentro do grupo lideranças querem tomar conta do grupo, aí de repente o grupo, o PT foi isso, tá ligado? Você começa com um propósito nobre, muito legal, mas a dinâmica toda vai se corrompendo e no final você tem um grupo que só quer perpetuar-se no poder. Mas aí você tá dizendo que o grupo se corrompe por ser grupo. E eu discordo dessa visão. Que de todo o grupo se corrompe por ser grupo. Acho que o grupo se corrompe por outras razões. Porque os indivíduos que estavam nele já tinham interesses outros, porque ele já tinha uma ideologia que levavam aquilo, porque já estavam envolvidos em escândalos menores e se envolveram em maiores depois que estavam no poder. Não porque eles eram um grupo, mas porque aqueles indivíduos tinham características prévias que fizeram com que posteriormente eles decepcionassem o seu eleitorado, ou a população em geral. Porém, tem